A Luciana tem 3 filhas e a rotina é corrida, principalmente com a alimentação das crianças. E com isso, lá se vai o gás de cozinha. A casa é cheia, são 3 meninas, né? Eu, meu marido, aí tem a nossa funcionária, então tem que ser tudo com muito cuidado para não gastar demais. Pois é, o gás de cozinha usado por quase todos está mais caro. O reajuste foi divulgado na semana passada pela Petrobras. O gás liquefeito de petróleo, GLP, ficou 5% mais caro para as distribuidoras. E esse reajuste já foi passado para os consumidores. Antes, o preço médio do botijão de 13 quilos era de R$ 70. E ele pode chegar até quase R$ 74. Esse é o 8º reajuste apenas neste ano. Nesse caso, os vilões são de se esperar de sempre. Você tem um aumento do preço internacional do barril de petróleo, dada a volta da produção econômica mundial, você tem um aumento do dólar aqui dentro, que está aí sempre acima de 5,50 já fazem alguns dias. Isso tem pressionado o índice de inflação, como a gente viu semana passada, o IPCA 15 apresentou um aumento de quase 1% de variação, isso é muito, apesar disso ser esperado por causa de questões de agropecuária, no caso arroz e óleo e tudo mais, só que quando você vai ver o gás de cozinha, que é o caso aqui, o que acontece? Você tem 2 aumentos, um sucessivo em cima do outro, e também as variações regionais. O jeito mesmo é economizar na hora de cozinhar os alimentos. Por aqui são 2 botijões de gás, tudo para não deixar faltar. E como tudo está muito caro, economizar é a palavra de lei. Então o almoço é feito apenas uma vez na semana, guardado em porções, e sempre que a Luciana pensa em preparar um bolo, usa a mesma fornada para outro tipo de receita. Sempre faço um bolo e aproveito o mesmo local, a mesma hora, né, para fazer os cupcakes junto, porque dá para botar as forminhas pequenas com um bolo grande junto, para assar de uma vez só sem gastar tanto gás, né? E agora com esse aumento vai pesar no bolso? Tudo está pesando, né? Tudo está aumentando demais, em geral, e tudo pesa realmente. Mas é possível poupar ainda mais o gás. O uso da panela de pressão pode ajudar. Nela, os alimentos são cozidos mais rápido. É importante também manter as janelas e portas fechadas. E sempre prepare grandes porções de alimentos que possam ser requentadas. O feijão ele pode ser colocado de véspera, né, na água, para, no caso, evitar um desperdício ainda maior do gás. E aí a gente pode utilizar também a panela de pressão. O alimento ele precisa de algum tempo para ele cozinhar, chegar à temperatura máxima para ser cozinhada. Então a gente pode economizar também quando ele começar a ficar com a panela de pressão, por exemplo, pegando pressão. Então você pode diminuir a chama e aí ele vai cozinhar sem precisar estar gastando tanto gás. Pode utilizar também, fazer o seguinte, você coloca uma única água na panela com água quente, fervendo, e quando aquela água ferver, você pode fazer o mesmo preparo para o arroz, já colocar a água do arroz, colocar o macarrão, na carne. Então é uma única água que você vai precisar ferver e vai fazer vários preparos. O forno, dona de casa quer fazer um pudim, quer fazer um bolo, assar um frango. Então ela não precisa fazer um preparo, ela pode aproveitar o forno dela para fazer as 2 preparações, de uma única vez. O forno vai estar lá ligado, então você coloca os 2 preparos para que eles sejam cozinhados ao mesmo tempo. Observar também um detalhe que é muito comum, é a questão de fazer a manutenção no teu forno. As chamas, porque às vezes não está vazando, o forno está entupidinho, algum problema. Pede para olhar, porque às vezes é só uma questão de manutenção, tá? A questão principalmente também, falando da mangueira, ficar atento, porque a mangueira também é um dos causadores de desperdício de gás.